Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Polícia Federal investiga esquemas fraudulentos ligados a ações cibernéticas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no Maranhão. Quase 150 mil têm o título de eleitor cancelado no Maranhão. Ciência, pesquisador da UFMA, integra a equipe que monitora novos registros de aves silvestres no Parque Estadual de Mirador. Cinema, Festival Guarnicê divulga lista de longas e videoclipes selecionados para mostras competitivas. No esporte, Cavalo de Aço visita o Tocantinópolis pela 5ª rodada da Série D. Castelão receberá clássico Samará hoje à noite. E Brasília sediará a etapa da Liga Mundial de Skate Street com participação de Raíssa Leal. Tem comentário musical. Gilberto Mineiro fala da latinidade dançante da Pacific Mambo Orchestra. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre a programação orçamentária e financeira da Universidade Federal do Maranhão. A gente vai conversar com o pró-reitor de Planejamento, Gestão e Transparência, Marcos Moura. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Isso, nesta quarta-feira, Mayra Nogueira, dia 21 de maio de 2025, hoje, Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Dia da Língua Nacional. Dia do Profissional de Letras. E Dia do Afilhado. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106 e trazendo para vocês as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E claro, você confere com a gente diretamente no YouTube, Universidade FM 106, ou então lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Peço para que você entre, tá? Conhecer o novo site da Rádio Universidade. Mais interativo, mais informação e, claro, mais colorido, né? As cores da Rádio Universidade, representando aí a grande diversidade da programação, diversidade musical, que você encontra só aqui. 7h18 agora, Mayra Nogueira, a gente vai começando com os destaques do jornal O Imparcial, que nesta quarta-feira tem como manchete: hospitais lotados, sinal de alerta para influenza A no Maranhão. É isso mesmo, é surto de gripe. Causa aumento de internações por síndrome respiratória em São Luís. Nas últimas semanas, unidades hospitalares públicas e privadas da capital maranhense têm registrado uma crescente demanda por leitos clínicos e de UTI destinados a pacientes com sintomas respiratórios severos. A mais recente edição do boletim Infogripe da Fiocruz faz um alerta sobre a influenza A, que já se tornou a principal causa de mortalidade por síndrome respiratória aguda grave, SRAG, em idosos e uma das 3 principais causas de óbitos entre crianças. Olha só o perigo, tá? E vamos nos proteger. Tá? Você com certeza tem alguém conhecido na família ou então amigo, amiga que já passou por uma gripe recente bem forte, né? Isso é um sinal, tá? E condutora que atropelou 8 pessoas e causou morte de jovem na cidade de Balsas vai responder em liberdade. Advogado de defesa, Lívio Castro, afirmou que a liberdade provisória foi uma decisão acertada da Justiça, destacando que a condutora, aspas, preenche todos os critérios legais para responder ao processo em liberdade. Segundo ele, o inquérito seguirá normalmente com a investigação dos fatos. 8 pessoas atropeladas, né? É isso aí. E morte, né, de uma jovem.
Brandão anuncia desconto para servidores em farmácias e ampliação do Hospital do Servidor. A Prefeitura de São Luís é condenada a reformar prédios de patrimônio do município. E esses são os destaques, tá? Mayra Nogueira, o que tem aí no Jornal Pequeno? Jornal Pequeno trazendo aqui Carlos Brandão, que inaugura Espaço Bem-Estar, anuncia desconto para servidores e farmácias e ampliação do Hospital do Servidor. O Programa de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor contempla medidas inovadoras, como a implantação de atendimento pré-hospitalar e serviços de telemedicina. Júnior Dunezin e Vaqueiro Luizão vão a júri pelo assassinato do ex-prefeito de Barra do Corda. Juscelino Filho reforça a parceria com prefeitos maranhenses durante marcha em Brasília. Juscelino Filho reforma o compromisso de trabalhar com atendimentos a prefeitos, vereadores e lideranças de várias partes do estado. INSS pagará indenização de 60 mil a crianças vítimas de Zika. E ainda, 7 casos de doenças respiratórias em aves são investigados no país. É isso aí. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quarta-feira. Mayra Nogueira, que está por aqui no YouTube, aqui na Rádio Universidade. Olha, estou tentando acessar aqui, não estou conseguindo. 7 horas e 22 minutos. Enfim, está aqui, agora sim. A Mari Silva Mourão, tá? Bom dia, Mari. Também o Fábio de Nazaré e também Ronaldo Teixeira e família, Sofia Maria Helena Adriana, muito obrigado, sempre com a gente aqui no YouTube. Quem está por aí, Mayra? Ainda acompanhando a nossa programação está Rosângela Moreira, na Coab, José Costa com a Natalia Vera, no Parque Vitória. Professor Ribeiro, bom dia. Bom dia, Lisete Moraes, na Coab. Tem também o Marco Antônio, o Raimundo Costa e a Dilza, ouvintes que sempre sintonizam, já começam a sintonizar de 6 da manhã e já seguem aí com o jornal. Maravilha, todos com a gente, 7 horas e 22 minutos, vamos às notícias da manhã, começando pelo trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Falou de trânsito, falou com Borges. Júnior Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Informações à altura dos bairros Angelim Beckmão, Avenida Jerônimo de Albuquerque, onde neste momento o fluxo é maior para quem está se deslocando aí, saindo da Coab, sentido elevado da Coama, trânsito mais intenso, fluxo maior neste momento, às vezes ficando um pouco mais lento por conta aí da grande quantidade de veículos na região se deslocando nesse sentido. Nesse mesmo trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque, à altura dos bairros Angelim Beckmão, mas no sentido contrário, número considerável de veículos, mas ainda assim, se comparado os dois sentidos da via, o trânsito segue fluindo sem problemas, mais intenso mesmo, a maior quantidade de veículos, mas comparando aí os dois sentidos, para quem se desloca sentido elevado da Coama. Ainda informações sobre o trânsito, dessa vez referente, atualizando aqui uma informação que a gente trouxe no dia de ontem, dessa vez referente à BR-135, a gente lembra que na terça-feira, no dia de ontem, uma carreta tombou, interditou uma das faixas de acesso à Ilha de São Luís, situação registrada ali na altura do quilômetro 24 da BR-135, isso no início da ponte do Estreito dos Mosquitos, na entrada de São Luís. Ainda nessa terça-feira, ontem mesmo, houve o destombamento dessa situação e o veículo foi retirado da via, portanto, então, neste momento, a via já liberada, foi liberada ontem por volta das 5h40 da tarde, portanto, então, no dia de hoje, trânsito dentro da normalidade naquele trecho da BR-135, o quilômetro 24, entrada de São Luís. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. E um pouquinho antes, de acordo aqui com o Waze.com, lá na BR-135, ali perto do SESI, Senai, né, Setam, o trânsito segue bastante demandado, tá? No restante, está bem tranquilo, entrando aqui na ilha em São Luís. A Avenida dos Franceses também, né, está complicada nos dois sentidos, principalmente no sentido centro, como todo dia. Aqui na barragem do Bacanga, né, tem aqui, o trânsito já começa a ficar meio complicado, na entrada e saída da área Itaquibacanga, aqui na barragem, tá? E esse trecho aqui da Avenida dos Portugueses, que passa a partir do Mateus, para quase chegar aqui no Parque Botânico da Vale, né? O trânsito, não, a novidade, a notícia é que não está
não está complicado demais, né? Está ali o sinal amarelo, né? Enfim, está fluindo o trânsito, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Porque geralmente a coisa ali ela fica lenta na entrada e saída, aliás, bem na curva, já para ir a curva lá do Parque Botânico da Vale, aquela região ali bem complicada, hoje está mais tranquilo. Pode vir por aqui. 7h26 agora. Notícias da cidade. Chamando Borges para falar sobre a Polícia Federal que está investigando esquemas fraudulentos aqui no Maranhão. Estão ligados aí a ações cibernéticas, lavagem de dinheiro e também tráfico de drogas, né, Borges? Exatamente, Adalberto. Operações deflagradas no dia de ontem foram 2 operações, e elas aconteceram ao mesmo tempo, foram realizadas de forma simultânea. O intuito foi o combate a organizações criminosas envolvidas em crimes cibernéticos e fraudes cibernéticas, crimes financeiros e fraudes cibernéticas, também tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Durante as ações, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão, ações deflagradas nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e aqui no estado do Maranhão. A Justiça, ela determinou ainda o sequestro de bens e valores em nome dos investigados, de laranjas e também de empresas ligadas aos grupos criminosos. Essas investigações, elas se iniciaram com base em informações recebidas pela Rede de Cooperação Internacional em Crimes Cibernéticos, rede criada em 2023. Esse grupo ele é investigado por fraudes bancárias e também furtos de criptoativos, isso por meio de ataques cibernéticos. As investigações que começaram com informações recebidas pelo canal de cooperação internacional, informações acerca de furto de 1,4 milhão de dólares, isso em criptoativos de um cidadão de Singapura. A Polícia Federal, então, suspeita que essa organização esteja atuando desde 2010. Pelo menos 150 contas bancárias foram atingidas, contas da Caixa Econômica Federal vinculadas a 40 prefeituras. O grupo criminoso estaria utilizando o mercado formal com empresas nas áreas de construção civil, informática e também transporte de cargas. Essas empresas, elas estariam sendo usadas para lavar dinheiro das atividades ilegais. Ainda de acordo com as investigações, a organização criminosa pode ter movimentado aí cerca de 110 milhões de reais em criptoativos. As investigações agora, Adalberto Mayra, elas vão seguir. O intuito é identificar outros envolvidos nesse esquema fraudulento e também aprofundar as conexões nacionais e internacionais dessas atividades criminosas. Mayra, Adalberto. Estamos bem atualizados, né, em termos de crime, né? Tá tudo com tecnologia de ponta, né? Não está devendo para ninguém. 7h28, mudando de assunto, Mayra. É isso, Adalberto, vamos mudando o assunto, falando agora dos quase 150 mil que têm o título de eleitor cancelado no estado, e foi avisado com muita antecedência, não é isso, Borges? Exatamente, Mayra, Adalberto também, o prazo para evitar o cancelamento do título eleitoral, ele chegou a ser prorrogado, mas acabou nessa segunda-feira, dia 19 agora, em todo o país, mais de 5 milhões de eleitores não formalizaram a situação na Justiça Eleitoral, vão ter o documento cancelado aqui no estado, aqui no Maranhão. O número de cancelamentos é de 149.202 pessoas aí em situação irregular que acabaram tendo o título nessa situação de cancelamento. No estado, 155.732 eleitores precisavam se regularizar, mas apenas 5.636 providenciaram essa regularização. A medida está prevista na resolução do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e também no provimento da Corregedoria Geral Eleitoral. E dentre os motivos para o cancelamento dos títulos dos eleitores estão desses eleitores não terem votado nem justificado ou pago as multas referentes a ausências nas 3 últimas eleições, isso incluindo as eleições suplementares. Ao todo, neste ano, a Justiça Eleitoral fez um mapeamento e mais de 5,3 milhões de pessoas com títulos passíveis de cancelamento em todo o país foi identificada aí a partir desse
levantamento realizado pela Justiça Eleitoral. Agora, essas pessoas com inscrições canceladas, elas vão ser orientadas a requerer a regularização de seus títulos no cartório ou no autoatendimento eleitoral. Isso já é possível ser feito, essas pessoas precisam requerer com a documentação necessária a sua apreciação. Quem não tiver quitado seus débitos deverá fazê-lo, mas a quitação não impede o cancelamento, isso porque, além de pagar os débitos, esse eleitor ele deve requerer a regularização do título e, em relação para saber se está ou não com o título cancelado, o eleitor ele precisa consultar a sua situação eleitoral. Essa consulta pode ser feita no site do TSE ou dos TREs, e o cancelamento ele não vai ser comunicado de forma individual, portanto, então precisa ser consultado. Adalberto, Mayra. Ficar atento, tá? Para não perder aí essa chance, né, de votar. É isso aí. 7h31 agora, passamos do limite do tempo. Borges Júnior, você volta no segundo bloco. Mayra Nogueira, a gente vai falar também sobre ciência, né? Pesquisador da UFMA, integra a equipe que monitora novos registros de aves silvestres, e isso no Parque Estadual do Mirador. Cinema, Festival Guarnicê divulga lista de longas e videoclipes selecionados para mostras competitivas. Tem esporte, Mayra. Cavalo de Aço visita o Tocantinópolis pela 5ª rodada na Série D. Castelão receberá clássico Samará hoje à noite. Brasília sediará etapa da Liga Mundial de Skate Street com participação de Raíssa Leal. No comentário musical, hoje tem Gilberto Mineiro falando da latinidade dançante da Pacific Mambo Orchestra. No Rádio Opinião, programação orçamentária e financeira da Universidade Federal do Maranhão, a gente vai conversar com o pró-reitor de Planejamento, Gestão e Transparência, o Marcos Moura, né, para deixar tudo explicadinho para a gente sobre esse assunto. A gente volta já também com as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não saia daí. Jornal Rádio Universidade, no segundo bloco, já. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem, em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Eu não quero acreditar que você ainda não se cadastrou na promoção Energia em Dia. Já são mais de 10 mil ganhadores e o próximo pode ser você. Aí eu fiquei feliz, né? Emocionada de meu Deus. Aí saí gritando lá pro meu marido, ganhei 500 reais. O grande prêmio de R$25 mil ainda está te esperando. Não perca essa chance. Atualize seus dados, pague no Pix ou no débito automático e participe. Tá esperando o quê? Se cadastra agora. energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento.
Instituto Pangeia. Excelência em Psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7h36, mandando alô aqui para a Isabel, também com a gente no YouTube. Muito obrigado, bom dia para o áudio, tá? É isso aí, 7h36 agora, perdão, tá, pessoal? 7h36, de volta com Borges, né, para trazer mais informações, agora falando sobre ciência. Pesquisador da UFMA integra a equipe que monitora novos registros de aves silvestres aqui no Parque Estadual de Mirador, não é isso, Borges? Adalberto, essa iniciativa é da SEMA, que é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, e durante o monitoramento foram identificados 17 novos registros de aves silvestres no Parque de Mirador, a unidade ecológica que é o maior parque estadual no bioma de Cerrado no Brasil. A expedição ela aconteceu de 7 a 17 de maio, foi este mês, e foi realizada pela Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas da Secretaria. Entre os participantes da expedição estavam pesquisadores de diversas instituições, dentre essas instituições da Universidade Federal do Maranhão, ornitológicos, que são pesquisadores que se dedicam aos estudos científicos de aves, e entre eles o daqui da UFMA, o Carlos Martínez, da Universidade Federal do Maranhão, também o Leonardo Soares, da Fauna do Maranhão, e ainda o supervisor de estudos e projetos aplicados à conservação da SEMA, que é o João Carlos Costa. Durante essa expedição, foram realizados, então, 17 novos registros de espécies para o parque. Esses registros, então, ampliam a lista de aves identificadas no local. Agora já são 296 espécies na unidade de conservação. Entre os novos registros foi, então, identificada uma espécie ameaçada de extinção aqui no estado, aqui no Maranhão, o tatuató pintado, que é uma septa Poliogaster. Ele é classificado na lista estadual, recentemente publicada como uma espécie em perigo, que estaria em perigo, e o monitoramento da avifauna, monitoramento voltado aí para as aves, é de fundamental importância, de acordo com o que coloca a Secretaria, saber aí sobre o conhecimento, ter conhecimento sobre essas espécies, para a questão também de definição de áreas prioritárias, a fauna do Parque Estadual do Mirador, e também a forma como trabalhar essa proteção, essa conservação das espécies ali daquela região. Portanto, então, Adalberto, essas as informações, 17 aves silvestres registradas, aí com a participação do pesquisador aqui da Universidade Federal do Maranhão, o Carlos Martínez, aqui da UFMA. Adalberto, Mayra. A notícia boa, né? Ciência e também essa inclusão, fazendo parte aí dessa pesquisa, né? Mostrando, claro, que o Maranhão tem potencial aí gigantesco nessas áreas. 7h39, mudando de assunto, Mayra Nogueira tem também potencial interessante, de cultura, né? E cinema, né? Falando de cinema, Festival Guarnicê divulga lista de longas e videoclipes selecionados para mostras competitivas. Conta mais detalhes para a gente, Borges, sobre esse assunto. Mayra, divulgação feita no dia de ontem, nesta terça-feira, divulgação dos filmes de longa-metragem, videoclipe, eles vão fazer parte das mostras competitivas do festival.
O Guarnicê, que em 2025 chega à 48ª edição de número 48 do Festival de Cinema, promovido pela Universidade Federal do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, aí diretamente ligada à DAC, que é a Diretoria de Assuntos Culturais. Foram então selecionados 6 longas-metragens maranhenses, 8 longas-metragens nacionais e 18 videoclipes. As obras elas foram escolhidas a partir de um universo de mais de 1.500 produções inscritas nesta edição. Agora, os selecionados eles concorrem ao tradicional troféu Guarnicê e também a outras premiações oferecidas pelo festival e também instituições parceiras. Esse processo, o processo de seleção, ele foi dividido em 2 núcleos especializados, um dedicado a avaliação de longas-metragens nacionais e maranhenses e outro a escolha de curtas. Em relação aos curtas, a lista de curtas-metragens ela vai ser anunciada até o dia 30 de maio. O Guarnicê, que é o mais antigo festival de cinema do Norte e Nordeste e um dos mais importantes do país. A lista completa com a divulgação dos longas que foram selecionados, aprovados também os videoclipes, ela pode ser verificada no site da UFMA e outras informações relacionadas à Universidade Federal do Maranhão também podem ser verificadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Esse nosso grande evento que é o Festival Guarnicê de Cinema, motivo de orgulho para a gente. 7h41 agora. Borges, a gente finaliza a participação de Borges. Quem vem agora é Maiara Cordeiro, tá? Ela vai falar sobre construção civil maranhense, que manteve o desempenho positivo no mês de março, não é isso, Maiara? A indústria da construção civil no Maranhão manteve em março de 2025 o nível de atividade em 57,3 pontos. A informação é da sondagem da construção da FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, em parceria com a CNI, Confederação Nacional da Indústria. O resultado repete o desempenho de fevereiro e permanece acima da linha de 50 pontos, que indica satisfação com a atividade do setor. O levantamento mostra que o indicador de número de empregados registrou 54,5 pontos, com crescimento de 0,8 frente ao mês anterior. O maior destaque do período foi o indicador de utilização da capacidade operacional, que alcançou 79 pontos, o melhor resultado desde julho de 2023. Em relação a fevereiro, o crescimento foi de 12 pontos percentuais. As expectativas para os próximos 6 meses também apresentaram altas significativas. O índice de intenção de compras de insumos e matérias-primas subiu para 66,2 pontos, enquanto o indicador de contratações previstas marcou 62,5 pontos. A sondagem da indústria da construção do Maranhão é realizada mensalmente com empresários do setor. O objetivo é acompanhar a evolução da atividade e as projeções do segmento no estado. Com redação de Elis Rodrigues, Mayara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltam 16 minutos para as 8. O São Luís amanheceu com céu parcialmente nublado. Pode chover pela manhã, tarde e noite. A umidade está 94%, a temperatura 25 graus, a média mínima 24 e a máxima 30 graus. Informações do Clima Tempo. Vamos agora à tábua de maré na manhã desta, aliás, no dia, né? Neste dia desta quarta-feira, dia 21. Pré-mar, a primeira aconteceu a 1h08 da madrugada com 5 metros. A segunda será 1h42 da tarde com 5,1 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 7h19 com 1,4 metro. A segunda será às 8h02 da noite com 1,2 metro. Notícias do Brasil. Aqui a gente começa as manchetes nacionais com Folha de São Paulo. CNJ dificulta a criação por decisão administrativa de penduricalhos para juízes. Norma também determina que Corregedoria autorize retroativos. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aprovou resolução que restringe a concessão de penduricalhos com efeito retroativo a juízes. Até então, os benefícios podiam ser aprovados por decisão administrativa
muitas vezes do tribunal, do magistrado, agora será preciso uma decisão judicial por ação coletiva ou precedente de tribunais superiores. Agora, a manchete do Estado de São Paulo, Mayra. O Estado de São Paulo, classe média, deve pagar mais pela luz para isentar baixa renda. Governo prepara ampliação do alcance da tarifa social. E STF torna réus 9 oficiais do Exército e um policial federal por trama golpista. Para finalizar, Mayra, tem destaques de O Globo. A manchete é: desvios nas aposentadorias. Câmara acelera projeto de lei que extingue descontos na folha do INSS. Deputados aprovam urgência de proposta que proíbe órgão de gerir pagamentos a associações. Em votação simbólica, sem o registro nominal dos votos, mas que teve apoio do governo, do Centrão e da oposição, a Câmara aprovou a urgência de um projeto de lei que extingue os descontos de mensalidades de entidades ou associações no pagamento dos segurados do INSS. Esse expediente está no cerne do escândalo no órgão, onde funcionava um esquema de fraudes, para fraudar a adesão de beneficiários a essas entidades e descontar valores direto na folha do INSS. A votação do mérito, junto a outras propostas sobre o tema, deverá ocorrer na semana que vem. 7h47. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7h47. Agora vamos aqui às informações do esporte. Mayra Nogueira, a gente começa falando sobre o quê? Vem aqui. Vamos falar do Cavalo de Aço, que Aço visita o Tocantinópolis pela 5ª rodada da Série D. Imperatriz realiza o primeiro jogo da temporada sob o comando de Paulinho Kobayashi, diante do Tocantinópolis, no interior do Tocantins. A partida é válida pela 5ª rodada da primeira fase da 4ª divisão do Brasileiro. Pois é, na segunda posição, o Cavalo busca encostar na liderança do Grupo 2. Para isso, investiu em reforços e agora conta com os atacantes Tarcísio, Índio Potiguar e também Luan Santos. A formação completa vai ser anunciada minutos antes do jogo. Imperatriz enfrenta o Tocantinópolis hoje às 4h no estádio Ribeirão. É isso aí. Agora falando sobre o Castelão, que vai receber o clássico Samará hoje à noite. Tubarão e Bode realizaram ontem os treinos e ajustes finais para o clássico que acontece hoje à noite, em meio à chegada de reforços. A partida é válida pela 5ª rodada da fase de grupos do Brasileiro Série D. Com 13 reforços, o técnico boliviano Zé Augusto deve escalar Renan Rinaldi para a posição do gol. E para a defesa tem os jogadores Bal, Ian Christian e Dedé como favoritos. Já a escalação completa só deve ser anunciada instantes antes do jogo. Pois é, o treinador Marcinho Guerreiro, treinador do MAC, deve mexer um pouco na formação que venceu a final do Maranhense. Além do goleiro Jean, que volta após cumprir suspensão, deve entrar também em campo hoje o zagueiro Kevin, o meia Anderson Paraíba e também os atacantes Vitinho e Romarinho, contratados para a Série D. O clássico Samará está marcado para as 7h no Gigante da Vila Palmeira. Vamos conferir, torcer e trazer o resultado para você. Para finalizar, Brasília sediará a etapa da Liga Mundial de Skate Street, isso com participação, claro, de Raíssa Leal. A capital federal vai receber pela primeira vez uma etapa da SLS, a Street League Skateboarding, na Esplanada dos Ministérios durante o mês de julho. Evento de formato ao ar livre e também gratuito, já confirmou presença de destaques na modalidade. Além de Raíssa Leal, atual tricampeã mundial, o brasiliense Felipe Gustavo, terceiro colocado da etapa em Miami, também vai participar. Quem completa o trio de estrelas é o norte-americano Nadia Houston, ele com 7 títulos na liga, ele é uma fera. No formato desta etapa, os competidores vão ter 7 oportunidades para realizar as melhores manobras. As 3 notas mais altas de cada skatista vão contar para o resultado final, e a nota 30 será a maior possível. É isso aí, o evento em Brasília acontece nos dias 12 e 13 de julho, vai ter entrada franca, como já disse. Os detalhes para a retirada de ingressos ainda vão ser divulgados, Você que quiser
pretende ir, né? Já a grande final está prevista para o mês de dezembro, isso em São Paulo, e muita emoção vai rolar, com certeza. A redação aqui é de Joelma Valdez, e lembrando você sempre, de segunda a sexta, esporte, aqui na 106, no apito inicial, e às 11 da manhã, também no apito inicial, no sábado, 7 horas e 50 minutos. Sete horas e 50 minutos, hoje é quarta-feira, hoje é dia de comentário musical, né? Aliviando o noticiário com música boa. Vem Gilberto Mineiro. Hoje ele vai falar sobre a latinidade dançante da Pacific Mambo Orchestra. Gilberto. Só lembrando que ontem foi aniversário de Gilberto Mineiro. Ontem aniversário de Gilberto, olha. Parabenizei ele aqui, eu parabenizei, mas a gente vai parabenizar. A gente parabeniza agora, tá? Gilberto Mineiro, né? Essa figura, pedra fundamental da música, inclusive aqui na Rádio Universidade, ele comanda toda quinta-feira às 8 da noite o Companhia da Música, com o fino da música em geral. E ele vem agora, né? Falando da Mambo Orchestra. Parabéns, Gilberto. Parabéns. A Pacific Mambo Orchestra é uma orquestra de música latina localizada ali na área da Baía de São Francisco, que todos sabem é um reduto de muitos artistas, de muitas plataformas artísticas e estéticas. Seu primeiro álbum foi lançado em outubro de 2012 e eles receberam um Grammy Award pelo álbum número 56 do Grammy. Considerada a referência em transformar grandes hits em ritmos latinos, vocês vão ter uma experiência muito legal com a Pacific Mambo Orchestra, tocando a pérola de Stevie Wonder, Overjoyed, em ritmo latino. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o Jornal Rádio Universidade. Over time, I've been building my castle of love. Yeah, just for two. Though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you not to say that I've got to throw my castle away over dreams. I have picked out a perfect come true. Yeah. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For if my dreams you and I looked at you, and maybe through you believe you too might be overjoyed over me. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje, na entrevista no Rádio Opinião, a gente vai falar sobre a programação orçamentária e financeira da Universidade Federal do Maranhão, e isso com o pró-reitor de Planejamento, Gestão e Transparência, Marcos Moura. Confira agora. No último dia 30, o governo federal publicou o decreto número 12.448, de 30 de abril de 2025, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelecendo aí um cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo Federal para o exercício de 2025. Essa medida define os limites de empenho e as regras para a liberação de recursos ao longo do ano, afetando diretamente as universidades federais. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o pró-reitor de Planejamento, Gestão e Transparência da Universidade Federal do Maranhão, Marcos Moura. Marcos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, esse decreto que estabelece, né, assim, um sinal de alerta, né? Enfim, quais os impactos disso para a prática diária, né? Enfim, a gente tem as questões relacionadas à própria atuação da universidade, com ensino, pesquisa, extensão, são muitas atividades, né? Enfim, o que vai acontecer na prática agora?
Perfeito, vamos lá. O decreto, né, publicado no último dia 30, ele vai estabelecer justamente esse cronograma de desembolso, né? E acho que é importante, antes de falar do impacto, a gente entender o que significa esse cronograma, como esse cronograma está organizado, né? Então, o decreto ele fala em um limite aproximado de 30% a 40% para o mês de maio, né? E aí ele vai estabelecer os outros percentuais para essa capacidade de empenho dos órgãos lá para novembro, né? Então, em novembro, a gente tem o limite ampliado para 90% a 95%, e esse saldo de 10% a 5% ficaria disponibilizado somente no mês de dezembro. O que isso significa na prática? Que de maio a novembro, nós vamos trabalhar somente com 40% do orçamento da universidade, né? Então, considerando o que está estabelecido no texto do nosso decreto. A universidade hoje ela vai operar do mês de maio até o mês de novembro somente com 40% do seu orçamento. Esse é o impacto nas atividades da UFMA, da universidade, grande, né? Significativo. Por quê? Porque a universidade ela fica limitada, os órgãos do Poder Executivo Federal, eles ficam limitados a realizar despesas, né, a realizar ali a execução orçamentária somente a esse percentual. Se a gente considera o horizonte de prazo que nós temos aí pela frente, né, o dinamismo da universidade, as próprias incertezas em relação ao cotidiano, quando a gente considera manutenção, quando a gente considera os programas, né, da instituição, isso a gente acaba sofrendo o impacto, né, dessa medida, né? Principalmente essa capacidade de realizar novas despesas, né? Essa capacidade da gente, de alguma maneira, empenhar os recursos que estão previstos na lei orçamentária. O que, na prática, tem semelhança a um bloqueio. Isso, na prática, é um bloqueio ou não? Não, né? O bloqueio é quando você tem o recurso disponibilizado, né? E, de alguma maneira, você tem um decreto que não permite que você tenha acesso. O que a gente tem aqui é o estabelecimento de um cronograma. Então, o cronograma ele deixa claro que o orçamento ele vai ser executado na íntegra. A dificuldade toda é porque a gente fica limitado, a gente perde a autonomia de, durante as semanas, durante os meses, fazer a execução do orçamento a partir da contingência, a partir do que vai acontecendo no dia a dia da universidade, porque nós estamos limitados ali a 1/18 desse orçamento até que ele seja completamente liberado. Então, dificulta o processo de gerenciamento. Por quê? Porque você tem o recurso, mas ele não está ali disponível para essa execução. Mas, na prática, não é um bloqueio. Certo. Em cada um desses, do nosso tripé, né, da UFMA, do ensino, da pesquisa e extensão, como é que isso vai ser impactado em cada um desses setores? Beleza. Então, assim, essa liberação de limite, ela normalmente ela é proporcional a cada uma das ações da universidade, né? Nós temos a ação, por exemplo, que você citou aí, né, do ensino, pesquisa e extensão. Isso tudo está agrupado dentro de uma rubrica orçamentária, né? A gente fica limitado, da mesma maneira, a empenhar somente proporcional ao valor estabelecido aqui no decreto. Então, nós ficamos limitados também a empenhar esse recurso disponível para ensino, pesquisa e extensão também aos 40%. Ele acaba englobando, né, envolvendo ali todas as ações. Acho que um ponto importante da gente falar em relação a esse impacto, né, sobretudo esse ano, é que a universidade, desde 2020, ela vem passando por um processo de subfinanciamento, né? Nós estamos subfinanciados quando a gente avalia ali a inflação. A gente tem uma inflação acumulada ali quase ali próxima a 38%, né? E quando a gente faz a aplicação desse índice, né, do IPCA, a gente teria hoje um subfinanciamento próximo a 30 milhões se a gente considera somente a inflação. Por quê? Porque os prestadores, os prestadores de serviço, né, os custos da universidade, eles acabam sendo corrigidos pela inflação, mas a gente não tem um orçamento que
que acompanha essa progressão. E aí, além dessa dificuldade de ter que gerenciar um orçamento que é insuficiente por conta desse subfinanciamento, essa medida limita ainda a nossa capacidade de tomada de decisões para fazer o que eu acho que é fundamental para a universidade, para que a universidade continue crescendo, que são os investimentos. Então, a gente acaba suprimindo o recurso do investimento para o custeio desse dia a dia, desse cotidiano da universidade. A gente está falando de eventos, a gente está falando do restaurante universitário, está falando das questões relacionadas ao hospital universitário, enfim, é uma série de coisas. Exatamente. O hospital universitário, ele hoje é mantido pela EBSER, né? Então, ele acaba sendo impactado, né, considerando o orçamento da EBSER, né, mas hoje a gente não gerencia esses recursos, né, de materiais, né, esses recursos. Porque lá é um campo de extensão, mas claro, de pesquisa também. Sim, acaba sendo impactado, sim, né, então o decreto ele acaba impactando, englobando todos os órgãos do Poder Executivo federal. Mas como você coloca bem ali, né, a gente tem o impacto na assistência estudantil, né, e se a gente, separando um pouco o tema, né, antes mesmo do decreto, nós tivemos, né, na lei orçamentária anual de 2025, aí sim um corte, né, de 1 milhão e 1,5 milhão, né, quase 1 milhão, na verdade, para ser bem mais específico, 1.178.000 mil reais de corte na assistência estudantil, e aí impacto direto nos auxílios, naquelas bolsas que são concedidas aos nossos alunos vulneráveis, o próprio restaurante universitário, a inclusão também, né, o programa Incluir, acabam sendo impactados por essa medida, além da nossa participação nos eventos, né, a concessão de passagens, de diárias, isso tudo acaba ficando em segundo plano em momentos de contingenciamento. Certo. De acordo com esse decreto, Marcos, está aqui, estabelece os recursos discricionários, né, como os destinados ao custeio das atividades administrativas e projetos institucionais, eles vão ser liberados de forma escalonada, né? Até maio, liberação inicial de cerca de 30% a 40% desses recursos, até novembro, ampliação para aproximadamente 90% a 95%, e até dezembro, liberação final desses valores restantes, né? Enfim, que vai presumir aí gestão mais cuidadosa, né, com essas questões estratégicas, de uma forma estratégica, e ao longo do ano, e essa disponibilidade mensal de orçamento. Enfim, um cuidado ainda, já estava tendo, quer dizer, um cuidado ainda maior, redobrado. Exatamente. Felizmente, né, a Universidade Federal, ela conta com um grupo de profissionais na área de finanças muito qualificado e muito capacitado, né? Hoje a Pró-Reitoria, ela conta com uma diretoria de orçamento e finanças, que tem um time, né, que é muito experiente em relação à execução orçamentária, em relação ao planejamento orçamentário, um time também que já viveu experiências aí ao longo desse tempo, com servidores muito preparados, né, e a gente tem feito um trabalho de contenção de gastos, né? Já vinha fazendo esse trabalho de maneira muito responsável na gestão do professor Fernando Carvalho, e agora, né, o cenário que se apresenta, ele vai exigir, sim, muito mais cautela, né? Vai exigir, além da cautela, vai exigir da gente mais paciência também em relação a essa limitação. A gente hoje não tem a mesma autonomia que tinha em tempos anteriores de fazer os remanejamentos, de ajustar esses empenhos, né? Então, o momento exige cautela, o momento exige paciência também, né? Não só da gestão, mas da comunidade acadêmica. Eu acho que é um momento também da universidade se unir, né? Da universidade mostrar que nós, mesmo em cenários de dificuldade, nós vamos conseguir seguir avançando. Maravilha. Para a gente finalizar, Marcos, em relação à expectativa, esse relatório de avaliação de receitas e despesas primárias, né, que está previsto para o dia 22 agora, logo, né? Enfim, você já tem uma prévia do que pode vir por aí? Já estão preparados? Sim. A gente tem feito uma interlocução com Brasília, né, por meio do Fórum de Pró-Reitores, e também por meio da Andips, né, que
reúne ali os reitores de todas as universidades, e assim, há uma sinalização de que, uma vez que esse relatório, que vai sair no dia 22, ele apresente ali uma boa arrecadação, o governo consiga boa arrecadação, esse decreto do dia 30 seja revogado, ou pelo menos que um novo decreto saia com ajustes nesses percentuais de limites de empenho. Que menos apertados. Menos apertados, exatamente. O que a gente espera é uma expansão desses limites. A gente só vai ter essa confirmação se realmente esse relatório, né, de arrecadação de receitas primárias do governo for positivo também, né? A gente está em período de, por exemplo, declaração de imposto de renda, e o governo tende a arrecadar, a gente está com uma expectativa positiva, mas o momento exige cautela. Cautela, paciência, né? E atenção. Exatamente. Maravilha. Acabei de conversar aqui com o pró-reitor de Planejamento, Gestão e Transparência da Universidade Federal do Maranhão, Marcos Moura, falou sobre justamente esse decreto, né, do governo federal, 12.448, determinando aí essas limitações orçamentárias, né? Enfim, vamos ficar na expectativa para que tudo isso, né, o reitor também, né, nesse direcionamento da nossa comunidade universitária, né, continue nesse caminho organizado, enfim, profícuo também, para que a gente passe por esse período com menos danos possível. Muito obrigado, Marcos, pela presença. Obrigado, Adalberto. Obrigado a todos os ouvintes. Deixo aqui o meu abraço. E deixo também, assim, uma mensagem de esperança de que nós realmente estamos fazendo a coisa certa, tomando as melhores decisões para que a universidade ela siga no caminho do progresso. Maravilha. Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br e também nos tocadores de podcasts. Até a próxima. Essa foi a edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. A gente fica por aqui, volta amanhã. Quem assume agora é Mário Nogueira, sessão das 8, com muita música boa. Antes tem Rádio Ciência e muito mais. Até amanhã. É isso aí. Continuo já trazendo sessão das 8 para você. Fique ligado.